movimentações importantes no Flamengo, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações, também deixe seu like. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre a seleção brasileira pré-olímpica que venceu a Venezuela por 2-1 na noite dessa quinta-feira lá na Venezuela. O gol da vitória saiu já nos acréscimos, assistência do Endrick e gol do Biro, jogador do Corinthians. Com o resultado, o Brasil pulou para a segunda colocação e vai para a última rodada com chances reais de classificação. O Paraguai tem 4 pontos, o Brasil tem 3, a Argentina tem 2 e a Venezuela tem 1. Domingo tem Brasil e Argentina. A vitória classifica o Brasil para a Olimpíada, o empate deve classificar. A única chance de o Brasil ser eliminado com empate é se a Venezuela vencer o Paraguai por exemplo, um gol de diferença. Quero contar ainda que nesse jogo, depois da vitória do Brasil contra a Venezuela, o pai do Endrick, o seu Douglas Ramos, foi alvo de um ato racista. Um torcedor venezuelano imitou um macaco. Tudo isso filmado e registrado. Bora falar sobre mudanças no Flamengo. Elas começaram a partir da ida de Juan para a CBF. O ex-gerente técnico do Flamengo aceitou o convite da Confederação Brasileira de Futebol e desencadeou uma série de outras mudanças. Luiz Carlos, que era o gerente das categorias de base, acaba de se tornar o gerente do time profissional. A avaliação do trabalho dele é bastante boa. E aqui vem uma novidade importante. Gabriel Skinner, primo do BAP, foi demitido pelo Flamengo. Ele era supervisor de futebol do Fla desde 2019 e só se manteve durante todo esse período como funcionário do Flamengo, apesar do trabalho bastante ruim, porque era primo do BAP, um dos homens mais importantes dentro da hierarquia do Flamengo e até bastante tempo atrás, braço direito do presidente Rodolfo Landim. Nicola, mas como é que o primo do BAP foi mandado embora? O que isso significa? O que isso representa? Pode significar uma separação entre Landim e BAP. Você sabe que o Landim é presidente somente até o fim desse ano e o BAP tinha a intenção de ser o candidato à presidência pela situação. Ao que parece, essa situação não será disponibilizada para o BAP. Rodrigo Dunche é quem deve ser o candidato da situação. O BAP rompeu com o Landim e acabou sobrando para o Gabriel Skinner, que tinha a fama de sair para baladas com jogadores, algo nada aceitável para um supervisor de futebol. E aí, só para arrematar, Fabinho Soldado era outro membro desse departamento de futebol que deixou recentemente o clube. De gerente do Flamengo no time profissional, ele virou executivo de futebol do Corinthians. Na minha opinião, o Flamengo precisa ter um executivo de futebol de primeira linha, um dos melhores do mercado. O Flamengo não busca os melhores reforços, precisa ter também um executivo de futebol de primeira linha, mas não tem sido assim há bastante tempo. O Flamengo entra em campo no sábado, vai encontrar o Volta Redonda. Esse é o jogo adiado que eu falei agora, tá? Ele é válido pela terceira rodada do Carioca. Cadê? Invicto e com apenas um gol sofrido na temporada, o elenco principal do Flamengo ainda busca o melhor futebol em 2024. O técnico Tite tem deixado claro que o principal objetivo neste início de ano é evitar as derrotas que foram frequentes no ano passado. Diz que o Flamengo ano passado perdeu muito. Talvez desde 2015 ele não tinha perdido tanto jogo assim, é isso, né? É. E aí eu coloquei para os atletas, eu digo, pai, é legal, nós de 12 do ano passado a gente ganhar 7, pô, legal. Agora perder 4 é muito para Flamengo. O próximo desafio será amanhã contra o Volta Redonda às 4 da tarde no Maracanã. A partida é válida pela terceira rodada do Cariocão e caso vença o jogo adiado, o rubro-negro irá assumir a vice-liderança do campeonato a 2 pontos do primeiro colocado Fluminense. De La Cruz é a dúvida após machucar o ombro na vitória contra o Botafogo e será reavaliado hoje. De restante, a expectativa é que Tite repita o time mais uma vez. Já o adversário Volta Redonda segue buscando uma recuperação no campeonato. Após chegar à semi no ano passado, o time da Cidade do Aço ocupa a 9ª posição na tabela com 8 pontos. Rafa, tem novidade nos relacionados, é isso? Novidade. Segundo o reforço do Flamengo para a temporada, o uruguaio Matias Vinha, ele está relacionado para esse jogo atrasado, adiado, né, contra o Volta Redonda. E a programação dele é o seguinte, ele entra em campo, ele começa no banco de reservas, obviamente, já está recuperado da lesão. E após esse jogo, ele viaja domingo para a Itália para acompanhar o nascimento do filho
depois ele retorna ao Rio de Janeiro e aí sim será apresentado na sala de coletivas aos jornalistas. Quando que nasce o filho dele? Domingo. Domingo? Aí ele joga no sábado? Joga no sábado, viaja para a Itália e depois Que retorna ao Rio chique, de né? Janeiro. Quem pode, pode. Quem tá duro, dorme. Precisa ver o que ele fez comigo ontem O aqui. que ele fez, Fernanda? Ele ficou Tá rindo gravado, de hein? mim. Ficou me sacaneando com o negócio teve do gol, o musiquinha? negócio final do jogo, o negócio de acréscimo. Eu temi por isso. Eu temi. Porque se eu tivesse aqui, eu ia te defender. Tá. Eu ia te Sei defender. bem. Eu não ia defender o Botafogo, não. Eu ia te defender. Tá bom. Tá. Com certeza. Tá. A minha Eu amiga é acredito, eu você. acredito. O Botafogo não Eu merece que eu acredito, defenda, não. tá. O Botafogo não me merece. Não, com certeza não te merece. Mas aí sabe o que acontece? Eu sou otária. É. Você volta, né? Entendeu? Isso é um problema. Eu sou palhaça. Tá vendo? Entendeu? Eu tô aqui, eu tava tentando me recompor, tentando um negócio de saúde mental. E de novo perdi de acontece novo. a mesma coisa. Ai, Parece que abriu o chão e caí lá embaixo. já tinha até esquecido. Eu ia te defender porque o jogo foi terrível, tecnicamente, o Flamengo e o Botafogo. Terrível. Eu já tinha até esquecido, você Não, eu lembrou. queria contar pra ele que ele é meu amigo. Ah, é? Ô, Rafa, como tá a situação do De La Cruz? Então, o De La Cruz, ele teve um trauma no ombro direito, se reapresentou ontem, fez trabalho específico na academia, será reavaliado e tem a última atividade de hoje à tarde lá no CT Jorge Elal, para o Tite fechar aí o time e a gente vai ter essa resposta logo mais. Vamos torcer para que não seja nada grave, né? Porque o De La Cruz precisa dessa sequência no início da temporada. O Tite vai precisar aí dar esse equilíbrio à equipe, com ele atuando junto com a Arrascaeta. Ô, Pedrosa, fala comigo. O que a gente vê é que o De La Cruz ainda, né, não mostrou aquele De La Cruz que a gente tem, cria expectativa, e eu falo a gente, que não é só o torcedor do Flamengo, né? Quem gosta de futebol, eu tipo, adoro o futebol do De La Cruz, se assistir um jogo, como o Payet, que eu falo que eu gosto de ver o jogo do Vasco pelo Payet, o próprio Arrascaeta, é um jogador que é diferente, né? Ele ainda não aconteceu. Você acha que é porque tá breve? Eu acho que é, mas eu quero saber a sua opinião. Ou você acha que ele tá jogando num lugar que não é a dele? Eu acho que tá cedo, mas também não vejo ele tão adaptado àquele lado direito do campo. Sabe fazer? Sabe fazer, até porque ele tem muita qualidade com as duas pernas. Eu vejo o De La Cruz conduzindo tanto com a direita quanto com a esquerda. Mas aí eu vou além. Pensando no time, a entrada do Luiz Araújo no segundo tempo contra o Botafogo, ela deixou um Flamengo muito mais equilibrado do que com o De La Cruz ali. O Flamengo conseguiu tanto fazer jogadas pela esquerda quanto pela direita. Porque quando o De La Cruz está em campo e ele constrói muito por dentro, a jogada de ponta do Flamengo, que é uma jogada que o Tite gosta muito, ela é só feita com o Everton Cebolinha. E os times, os rivais, já entenderam que fazer uma dobra de marcação ali faz com que o Cebolinha não consiga tabelar, por exemplo, com o Pedro. Então eu acho que o Flamengo fica muito mais equilibrado com o Luiz Araújo em campo. Eu vejo que o De La Cruz ainda não se adaptou, o que é completamente normal. Tem que ter paciência com ele porque é um grande craque, mas ao mesmo tempo, hoje eu vejo um time do Flamengo mais equilibrado e jogando melhor com o Tite quando o Luiz Araújo está do lado direito. Ô, Rafa, segundo o Globo Esporte, o ex-zagueiro Juan tá de saída do Flamengo. Ele vai ocupar um cargo de coordenação na CBF, é isso que vai acontecer? Você tem informações? É isso mesmo. O Juan está deixando o Flamengo para trabalhar com o Dorival Júnior na CBF, na Seleção Brasileira. O Fabinho Soldado já tinha saído para trabalhar no Corinthians. A pasta do Flamengo do futebol teve uma reformulação. O Gabriel Skinner também, que era supervisor de futebol, foi desligado do clube ontem, depois de muitos anos. E o Luiz Carlos Azevedo, que já trabalha na base, e o Carlos Noval também assumem aí as responsabilidades. Só um minutinho aqui, rapidinho. Era isso que você tava olhando? Que eu ia perguntar se você queria que eu te perguntasse alguma coisa. Não, pode. Mas era esse? Manda pra gente, a gente mata Mas no peito e faz o gol. Era esse que você tava vendo? Era esse drone aí? Exatamente. Que eu fiz assim pra eu te perguntar, o que é que você tá vendo que é pra eu te perguntar? Mas aí veio a câmera pra mim e eu tive que fazer aquela cara de televisão, entendeu? A tão sonhada reformulação que a torcida pede tanto dentro do departamento de futebol, aconteceu uma parte. Tem muita gente E que qual pede... é a outra parte? Tem muita gente que pede a saída do Marcos Braz, vice de futebol. Tem gente que pede a saída do diretor executivo Bruno Spindel. Vamos ver, mas... Você gostou dessas mudanças? Olha, eu sinceramente não sabia exatamente o que o Juan e o que o Fabinho faziam lá. Tanto é que o Fabinho saiu e ficou esse tempo todo um buraco. O Flamengo não colocou ninguém, não trouxe nenhum profissional de fora.
O Juan, ele trabalhava mais com os jogadores e também com a comissão técnica. O Tite, inclusive, elogiava muito. Mas a torcida sempre cobrou uma reformulação, colocar pessoas capacitadas ali para trabalhar, gerenciar o ambiente, ter a cobrança, o que nesses últimos anos a gente não viu no Flamengo. Esse ano que é a eleição? Dezembro. É um ano que a gente começa a ver, a gente vai começar a ver o negócio ficar mais quente, né, Pedrosa? O que é natural. Claro, eu acho que não tem jeito, né? Ano eleitoral, muitas decisões são tomadas também baseadas na torcida, tá? Isso é fato, eu acompanho política do Vasco da minha vida inteira. Então, infelizmente, você tem que tomar algumas decisões para agradar a torcida. No caso do Juan, foi um convite da CBF. Eu acho que ele fazia muito mais esse papel oculto, que é difícil para a torcida também entender o que se faz. É só quem está ali no dia a dia, a gente não tem acesso a isso. Eu entendo também essa bronca da torcida com o Marcos Braz, por tudo que aconteceu também fora de campo. Ele até se acertou lá com o torcedor, mas para a imagem do Flamengo, o torcedor que se importa com o clube do Flamengo, com o clube de regatas do Flamengo, é uma imagem ruim, é uma imagem que traz uma situação ruim. Então eu entendo completamente esse protesto. Ao mesmo tempo a gente sabe que o Marcos Braz é muito colado com o Landim. E eles foram nessa caminhada aí, nessa campanha, sempre o fiel escudeiro. Então eu acho muito difícil que o Marcos Braz saia antes da eleição ou sendo numa continuidade de gestão. E você frisou muito bem, Fernandinho, é um ano eleitoral do Flamengo. Todo ano eleitoral a gente sabe, né, que realmente é um ano conturbado. E o Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente, ele surge como o grande nome da oposição do presidente Rodolfo Landim. A princípio, o Bandeira não viria como candidato. A chapa lá da oposição, eles vão lançar um candidato e vão sentir um termômetro. Se esse candidato for bem, for aprovado, tudo bem. Agora, se não, o Bandeira pode sim vir candidato à presidência do Flamengo. Caramba, eu não sabia. Um beijo O pro nome é Eduardo forte, né? Bandeira, um cara muito educado, muito querido. Eu adoro o Eduardo. E eu sempre brinco, né, que pro torcedor rubro-negro tinha que fazer uma tatuagem na nuca, né, do Eduardo Bandeira de Mello, porque na gestão dele que tudo se organizou financeiramente e o Flamengo, que sempre foi uma potência, que é um canhão, que é um time de massa enorme, um dos maiores times do Brasil, ter uma questão financeira boa, começa a colher da forma que tem colhido nos últimos 5 anos. Então, assim, foi um trabalho árduo na gestão do Eduardo Bandeira de Mello para equalizar as dívidas e vai colhendo com títulos nos próximos anos, que é o que o Flamengo está acontecendo, né? Eu vejo uns rubro-negros menorzinhos que fica debochando no meu time, negócio de rebaixar. Eu falei, querido, mas você já brigou para não cair. É que você não sabe disso, porque você só vive essa fase boa do Flamengo. E muito disso tem do Eduardo Bandeira de Mello. Fala, Rafa, você queria falar? Só complementando o Bandeira, com esse trabalho que ele fez no Flamengo, de deixar a saúde financeira do clube, ele foi espelho para vários clubes do país. Perfeito. Inclusive o Mário Bittencourt, ele fala abertamente que ele segue o exemplo daquele Flamengo do Eduardo Bandeira de Mello. E que bom, né, que ele conseguiu deixar o clube sem precisar de SAF, sem precisar de investidor por fora, enfim. E que o Landim continue, né, com esse trabalho e o próximo presidente que entrar aí pelos próximos 3 anos em dezembro desse ano. Tenha essa responsabilidade financeira. Galera, o que vocês estão achando do Flamengo até o momento? Vinan estreia logo mais. Se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente, compartilhe bastante. 2024 é o ano. Então, mano, esse trem de projeto é complicado. Porque é muito complicado porque é o primeiro passo, mano. Esse é o primeiro passo. E o primeiro passo, ele demora demais. Demora muito. Até você ver que tá dando certo. E isso é com qualquer coisa que você for fazer. Tá ligado? Se você for abrir uma loja de roupa, os primeiros clientes demoram a aparecer. Cabeleireiro, de barbearia é a mesma coisa. Tudo, o primeiro passo é complicado. Por isso que as pessoas fracas desistem no primeiro passo. Porque pessoas fracas querem o quê? Resultado rápido. E pessoas fortes sabem que o resultado ele vai demorar, mas ele vai chegar. Elas têm essa convicção, entendeu? Então, cara, seja um cara forte. Você sabe que vai dar certo. É só você ter um pouquinho de paciência e entender isso, filho. Na hora que você vê, filho, pum, tá vingando. Acabou, filho. Aí, pra conversar com você, vai ter que marcar a hora. Tá ligado? Então, é só você ter um pouquinho de paciência e esperar, filho. Só espera, molequinho, que vai dar tudo certo. Você é inteligente, você é forte. Você é Batista, porra. Entendeu?